Cada vez mais a hipnose vem ganhando espaço no cenário clínico, no cenário médico. Mas essa mesma hipnose, ela foi condenada lá no começo do século XX por Sigmund Freud. Então hoje o tema é justamente para entender por que Freud condenou a hipnose. Meu nome é César Bueno, eu sou Master Trainer no Instituto Helix, sou neurocientista e pesquisador em Harvard. O quadro hoje é A Verdade sobre a Mentira, onde eu abordo a verdade nua e crua sobre diversas ferramentas do desenvolvimento humano. E o tema desse vídeo é Por que Freud condenou a hipnose? Para entendermos o porquê Freud condenou a hipnose, precisamos conhecer a história e o desenvolvimento da hipnose, lá do começo até onde estamos hoje, no cenário com a hipnose atual, numa comunicação moderna. Acontece que a hipnose já era utilizada há mais de 1000 anos por faquires, por pessoas que utilizavam essa ferramenta de comunicação para reduzir dor, até em rituais, ou como o chamavam antes da medicina de desenvolvimento. Acontece que no século XVIII a hipnose começou a ser olhada por médicos e no cenário da medicina, estamos falando de um tempo que antecede a analgesia química, ela começou a ser experimentada em processos de cirurgia para que pessoas pudessem ser submetidas a processos mais invasivos e conseguissem assim controlar o seu processo de dor. E de fato ela foi usada em milhares de cirurgias. A hipnose, lá no século XVIII, foi experimentada por médicos neurofisiologistas, não só no processo da dor, mas também na cicatrização e em mudanças fisiológicas e reemissão de algumas doenças. Somente lá no final do século XX que começaram a experimentar a hipnose no uso da psicoterapia. Começou lá no behaviorismo para ver qual que era o comportamento de estímulo e resposta com a utilização dessa ferramenta de comunicação. E lá no final desse mesmo século, uma pessoa chamada Charcot estava pesquisando a utilização da hipnose dentro de um consultório. E foi Charcot justamente o professor de Freud. Acontece que naquela época, o que se tinha de ferramenta da hipnose era uma ferramenta extremamente escassa. Era o que nós chamamos hoje de hipnose clássica. Aquela hipnose com comandos mais diretos, mais paternalistas, monotônica. Eles colocavam uma espécie de um gravador que colocava lá um som dizendo: isso, relaxe, vou fazer uma contagem e você vai relaxar mais. 5, 4, 3, 2, 1, relaxado. Agora você já mais relaxado, tem um braço que não mexe, braço mexe. Isso, agora o braço mexe. Esse tipo de hipnose realmente, que foi condenada por Freud, eu também condeno, e todos os outros que trabalham com a hipnose de uma forma séria, na atualidade, também já não mexem mais ou nem utilizam esse tipo de ferramenta. A hipnose clássica era o que se tinha naquela época. Acontece que depois da era de Freud, veio uma pessoa chamada Dr. Milton Erickson, também um médico, que começou a utilizar a ferramenta da hipnose e levou ela para um nível completamente diferente. Erickson trouxe todo o poder da comunicação e da linguagem, ajudando pessoas que estavam lá passando pelo processo a lembrarem de quantas vezes elas conseguiram relaxar, muitas vezes, sem querer ter o relaxamento acontecendo. Quantas coisas que inconscientemente começam a acontecer, e eu não vou afirmar que na medida em que você começa a se lembrar talvez de memórias relaxantes, é a hora que você desperta interiormente todos aqueles recursos que te habilitam a relaxar cada vez mais. E foi assim que Milton Erickson foi incorporando a utilização de histórias, metáforas, que foram envolvendo a hipnose numa linguagem muito mais maternalista. Não tinha um comando direto, assim, braço que não mexe, mexe. Aí ele conseguia mexer o braço, aí a perna ficava travada. Não tinha a ver com dizer o que a pessoa deve fazer, mas muito mais em fazer a pessoa diminuir as suas frequências de ondas cerebrais, entrar num processo de abertura e, numa forma conduzida, conseguir organizar a estrutura da sua experiência subjetiva. Ou seja, a forma com que essa pessoa constrói seu mundo interno a partir dos estímulos que recebeu. Esse tipo de hipnose foi sendo então desenvolvida depois com a entrada da programação neurolinguística e modelando assim o que Milton Erickson tinha feito, chega num ambiente muito mais assertivo, profundo e direto na resolução de conflitos, ou seja, na psicoterapia de mudança breve. A hipnose atual, inclusive é uma das áreas de pesquisas que eu faço em Harvard, eu consegui entrar com a hipnose
dentro do cenário acadêmico, e não só eu, como diversas outras fontes de pesquisa e outros pesquisadores, utilizam esse recurso para entender como a plástica cerebral acessa recursos e consegue gerar transformações, conectando novas sinapses, e também no processo de neurogênese, ou seja, aproveitando aqueles novos neurônios que chegam para que sejam incorporados de maneira mais saudável, gerando assim não só mudanças na estrutura psicológica da pessoa, mas também na estrutura fisiológica. Hoje a hipnose em diversos países tem sido usada no tratamento adjunto no câncer, no tratamento como Alzheimer, entre tantos outros distúrbios fisiológicos. E dentro da psicoterapia, diversas universidades lá nos Estados Unidos incorporaram a hipnose e a programação neurolinguística como uma psicologia integrativa. E aqui no Brasil nós já conseguimos colocar a hipnose dentro do Sistema Único de Saúde. E eu não estou falando daquela que Freud condenou, que nós também condenamos. Essa que não tem nada a ver com um trabalho sério, clínico, que tem realmente um embasamento científico, inclusive já recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Então eu convido você, que é um psicólogo, um terapeuta, para conhecer um pouquinho mais do desenvolvimento dessa ferramenta. No nosso site tem diversos materiais, www.institutoelix.com.br, entre tantos outros profissionais sérios, que representam não só universidades lá nos Estados Unidos, como também grandes fontes de pesquisas com essa ferramenta incrível dentro do cenário clínico. Gostou desse conteúdo? Deixa aqui o seu curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para poder acompanhar o conteúdo que chega toda semana, falando um pouquinho mais profundo sobre esses temas de desenvolvimento humano e de construção de resultados. Se você gostou muito, compartilha para que outra pessoa possa também conhecer o tipo de hipnose que foi condenada por Freud e como está o desenvolvimento dessa ferramenta nos dias atuais. Eu vou deixar aqui na descrição um link para você também acompanhar os nossos podcasts, que saem semanalmente falando sobre temas do desenvolvimento humano, para que você possa escutar na academia ou indo de um lugar ao outro. E também vou deixar aqui um convite para você nos acompanhar nas redes sociais, @Instituto Elix lá no Instagram e Instituto Elix no Facebook. Eu espero você num outro material. Um forte abraço, gratidão. Valeu!